Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 12 de novembro de 2021, nossa aula de arte. Lembrar que todo o nosso assunto da quarta unidade é sobre folclore, brinquedos feitos a partir de materiais recicláveis, cultura indígena, então vai ser todo o nosso assunto da quarta unidade, certo? A gente já começou a falar sobre quando na aula anterior eu pedi para que vocês fizessem uma pipa, né? Então, tá aí uma das produções, tá? De vocês. Todas as instruções estavam lá no vídeo, né? E tem que dar os parabéns, porque ficou linda. Certo? E dando continuidade ao assunto, né? A gente vai falar sobre brinquedos folclóricos feitos com material reciclável. A gente tem aí a imagem de um boliche, de um bilboquê e um... Esqueci o nome desse brinquedo, ó. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Então, descobri agora, tá? É um jogo do equilíbrio. Então, a gente vai fazer o bilboquê, tá vendo? A gente vai fazer também o jogo do equilíbrio, que é esse que tem as garrafinhas, tem a garrafinha. Nesse caso aqui do livro, ele vem com bola de gude, só que a gente vai fazer com tampinhas, que é bem mais fácil da gente conseguir, tá certo? Então, dentro do livro de arte, a gente vai trabalhar brinquedos feitos a partir de materiais recicláveis, tá certo? É um dos nossos assuntos. Depois é que a gente vai entrar na arte indígena. Então, como a gente vem falando sobre materiais recicláveis, né? A gente vai dar uma resumida no que é, sobre o que está sendo falado, né? E eu vou começar falando sobre a coleta seletiva. A gente já ouviu falar sobre isso em oficina, porque também fala sobre o mesmo assunto, que é brinquedos fabricados a partir de materiais recicláveis. Aquele material que ia ser descartado no meio ambiente e alguém teve a ideia de coletar, né? E criar uma outra coisa, reciclar, né? Ou então até reutilizar. Então, coleta seletiva, a gente já falou sobre isso, que existem vários coletores e cada coletor tem uma cor e cada cor corresponde a um tipo de material. Aí temos azul, papel, vermelho, plástico, amarelo, metal, vidro, verde. A gente vai falar sobre cada um deles. Primeiro a gente vai definir aí o que é a coleta seletiva, né? Então, a coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia do destino em aterros sanitários ou lixões resíduos sólidos que poderiam ser reciclados, quando separados na fonte geradora, ou seja, quando separado dentro da sua casa, onde se gerou aquele lixo, tá? É uma maneira de sustentabilizar a comunidade, de sensibilizar a comunidade sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e principalmente da poluição causada pelo lixo. Né? Então, como fazer? Separe o seu lixo, o que eu venho sempre falando para vocês da questão da separação. Não é necessário que eu tenha os coletores nessas cores aí indicadas. Não, eu posso fazer essa separação de outras maneiras. Tá? O importante é que eu faça essa separação. Separe o seu lixo. Lixo seco. Aí eu tenho papéis em geral, embalagens Tetra Pak, que é aquelas de leite, de achocolatado, plásticos em geral, vidros e metal. Esse é o considerado chamado lixo seco. Aí tem uma observação aí embaixo, né? No lixo orgânico, os materiais podem ser reciclados. No lixo inorgânico, né? Que é o lixo seco, todos esses materiais aí acima podem ser reciclados. E a gente vai ver o que é que não pode, tá?
Aí eu tenho esse, o que eu falei, é o lixo inorgânico, que é aquele seco, né? Aí a gente tem o lixo orgânico. No lixo orgânico, que é o molhado, os materiais serão aproveitados como adubo. Restos de comida, papel higiênico, papel toalha usado, fraldas descartáveis, esponjas comuns e de aço usada. Absorventes, tocos de cigarro, que é aquela partezinha que sobra quando o pessoal fuma, as cinzas também. Então, tudo isso pode ser utilizado como adubo para enriquecer aí o solo e fazer um novo plantio, tá? Ou então até para melhorar a questão das plantas, né? Para que cresçam melhores, mais bonitas. Então, o lixo inorgânico é aquele seco que vai para uma usina de reaproveitamento, né? Aí ele pode ser transformado em outros produtos ou podem ser transformados, são totalmente triturados e se transformam no mesmo produto. Pode ser também. Já o orgânico é aquele lixo que é chamado de lixo molhado e ele vai servir como adubo, certo? Lógico que tem um tempo, são várias camadas que você vai fazendo, depois de um tempo você mexe. Tem um processo aí para se fazer o adubo. Porém, o importante é a gente saber que pode ser reutilizado. Aí, o que devo colocar nas latas de coleta seletiva? Na lata azul, eu devo colocar jornais e revistas, listas telefônicas, papel sulfite, folhas de caderno, caixas em geral, cartazes e aparas de papel. Então, no coletor azul é só papel. Então, todo tipo de papel, tá? Menos o papel higiênico e o papel toalha, que a gente viu que esse é para ser descartado no lixo orgânico, né? Que é o coletor marrom. Eu acho que eu não coloquei aqui, tá? A gente só vai falar sobre ele. Aí eu tenho o verde, que é o coletor de vidro. Então, nesse coletor eu posso depositar copos, sacos, sacolas, frascos de perfume, de medicamento, tampas, potes de vidro, canos de PVC e embalagem PET. Aí eu tenho amarelo metal, latas, arames, tampinhas, chapas, parafusos, canos, panelas. Plásticos, garrafas, copos, para-brisas, frascos, potes, vasos e pratos, tá? Que é o vermelho, né? Aí tem o lixo não reciclável, adesivos, bitucas de cigarro, etiquetas, fitas adesivas, papel toalha, papel metalizado, parafinado ou plastificado, papel higiênico, absorvente, esponja de aço, latas de tinta, latas de combustível, espuma e acrílico. Esse daí a gente pode reutilizá-lo como adubo, tá? Então, como eu falei para vocês, nas próximas aulas a gente vai fazer alguns brinquedos a partir de materiais reciclados, a partir de materiais que iriam ser descartados no lixo, né? Aí a gente lembra que lá em oficina a gente viu a definição de separação de lixo. Aí a gente viu que é muito importante separar o seu lixo, porque permite que sejam encaminhados para reciclagem de maneira mais rápida e eficiente. Por quê? Vocês já viram que tem pessoas que vivem dessas coletas, né? Tem pessoas que passam nas ruas, ou então tem um veículo e você liga, a pessoa chega na sua residência e faz essa coleta. E o importante disso é que esse material que você está separando, ligando para uma pessoa vir coletar, ele não está indo para o meio ambiente. Porque
A gente sabe que quando a gente coloca, mesmo a gente separando o lixo, colocando numa bolsinha, amarrando, tem pessoas que têm mania de ir nos lixos e rasgar. Então, quando rasga, alguma coisa vai ser espalhada, né? Aí, o que acontece? Voa, vai para as portas da nossa casa, suja toda a rua. Se tiver algum canal, algum rio próximo, vai poluir, com certeza. Então, quando a gente faz essa coleta, que a gente deixa separadinho, só garrafas plásticas, só garrafas de vidro, o lixo da cozinha, né? O resto de comida, cascas de vegetais, de legumes. Quando a gente faz essa separação, quando o pessoal chega nos depósitos, no lixão ou nos aterros, que esse pessoal que trabalha com reciclagem, ou então que faz essa coleta para poder vender e ganhar algum dinheirinho para sustentar a família, né? Vai ficar muito mais fácil para que eles localizem esses materiais pela separação, né? Imagina, o caminhão passou na tua rua, tá lá lotado, foi para o aterro ou para o lixão, chegou lá, despejou. Quando o pessoal vive desses materiais, vê que caiu lá várias sacolas amarradinhas com garrafas de plástico, garrafas de vidro, muito mais fácil para eles, né? Não tem que ficar mexendo no lixo, que a gente sabe que tem bastante bactéria, né? Para poder separar esse material. A mesma coisa acontece quando chega nessas empresas de reciclagem, né? Já vai direto para a esteira lá apropriada. Ah, essa esteira aqui é de vidro, essa é de plástico, então já vai no local certo. Porque ali mesmo eles tiram da embalagem que você colocou, do saco que você colocou e já bota na esteira para poder ir para uma prensa. Eles viram fardos, mais ou menos desse tamanho, eu acho, de mais ou menos meio metro, eu acredito. E esses fardos seguem para as fábricas ou para alguma outra finalidade, tá? Aí a gente lembrou, a gente falou sobre reutilizar e reciclar. A gente viu que não é a mesma coisa, né? Quando eu reutilizo, eu faço uma coisa e quando eu reciclo é outra, totalmente diferente. Então, reciclar é, é o reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto. Eu dei o exemplo da garrafa PET, né? Se eu achar uma garrafa na rua, aí eu pego essa garrafa, faço a higienização dela e a transformo em algo. Então, isso é reciclar, pois eu tirei esse material da rua que iria poluir, né, o meio ambiente e transformei em outro. Eu transformei em um brinquedo, como a gente vai fazer o bilboquê com garrafa PET, aí tem o jogo do equilíbrio também com garrafa, né? Então, são várias utilidades que eu posso dar para essa garrafa. Um vaso para colocar uma plantinha, né? Então, é por aí. Isso é reciclar. Já quando eu falo em reutilizar, aí eu estou falando que eu vou usar algo novamente. Dei o exemplo para vocês na aula de oficina do papel, né? Eu imprimi um texto, páginas de um livro para estudar. Terminei de estudar, não vou precisar guardar aquilo ali. Então, eu posso reutilizar o verso dessa folha, né? Eu dei a ideia de fazer alguns bloquinhos e com esses blocos eu fazer algumas anotações, fazer algumas contas, listas, né, de supermercado. Então, isso é reutilizar. Ou então eu pego uma garrafa de refrigerante, achei bonitinha, lavo, higienizo, coloco água e põe na geladeira, né? A mesma coisa eu posso fazer com a garrafinha pequena, né? A garrafa de refrigerante. Aí a gente vê bastante isso na sala, né? Alguém tomou um refrigerante, tomou um suco, gostou da garrafinha, no dia seguinte traz novamente com suco dentro. E isso é reutilizar, certo? Então, para reforçar esse assunto, que é um assunto que a gente está vendo em oficina, estamos falando em ciências também, em geografia a gente falou sobre essa questão da coleta, porque fala sobre o meio ambiente. Então, quando vocês ouvirem falar sobre
o assunto for recursos, natureza, meio ambiente, pode ter certeza que a gente vai falar sobre coleta seletiva, porque é o que a gente precisa aderir para ter um mundo